No vídeo passado nós falamos sobre os efeitos do medo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a vencer esse gigante em 3 passos. Fique comigo até o final. Se você colocar em prática o que eu te ensinar, a chave vai virar em sua mente e nunca mais você vai viver atormentado. Mas antes, ajude a divulgar esse conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e aperte o sininho. Assim, você vai receber sempre esses conteúdos de primeira mão. Todas as pessoas têm medo. O medo faz parte da natureza humana. Medo de falar em público, medo de ficar desempregado, medo de envelhecer, medo de ficar feio, medo da morte, medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo de doenças, medo de injeção, medo da dor, medo de cirurgia, medo de consultório dentário, medo de coronavírus. Quando há uma situação de ameaça real à vida, o medo não é uma reação patológica, mas de proteção, de autopreservação. É o que nós chamamos de medo normal, que é uma ação protetora. Por exemplo, medo do fogo, medo de colocar o dedo na tomada, medo de um perigo real. O problema é quando o medo paralisa a mente de uma pessoa. Ela já não consegue agir de forma construtiva, já não consegue enxergar além de si mesmo e, consequentemente, já não consegue mais viver com alegria. O medo compromete a qualidade de vida emocional de qualquer ser humano. Esse medo descontrolado, ele causa uma interrupção súbita no processo de racionalização. Na verdade, ele afeta diretamente a nossa capacidade de intelecção, ou seja, a nossa capacidade de diagnóstico. A gente começa a enxergar tempestade em copo d'água. É o que eu disse no vídeo anterior, o medo provoca ilusão de ótica. Mas não é só o medo, outros sentimentos como ansiedade, amargura, também provocam as mesmas coisas. E o mais terrível, quanto mais você o nega, mais poderoso ele fica, mais ele se agiganta para cima de você. E é nessa hora que você precisa tomar uma importante decisão. Ou você domina o medo, ou o medo vai dominar você. Mas você tem que escolher o que você prefere. Se você disser, eu quero dominar o medo, então anote aí, eu vou lhe ensinar 3 passos para superar o medo. Isso vai girar a chave na sua mente. Então vamos lá, anota aí, para quem quer vencer o medo em 3 passos. Mas lembre-se que será uma batalha, isso vai exigir de você a atitude de um guerreiro. Lembre-se que não será fácil, nem será como se fosse num passe de mágica. Afinal, o que nada custa, nada vale. Tome papel e caneta e vamos lá. Primeiro passo, diagnóstico. É hora de ser o mais específico possível na identificação do medo. Aqui não vale dizer, eu tenho medo de tudo. Não, para te ajudar, pegue papel e caneta e responda 3 perguntas básicas. Do que você tem medo? Quando e onde esse medo aparece? O que essa situação real pode de fato provocar na sua vida? Entende que é preciso você refinar o diagnóstico? Não basta dizer, eu tenho medo de tudo. Não, eu tenho medo, por exemplo, de ficar sozinho. Não, seja mais específico. Em que situação você tem medo de ficar sozinho? Tenho medo de ficar sozinho no meu quarto, quando não tem ninguém em casa. Entende? Quanto mais você refinar o diagnóstico, mais precisa vai ser a sua intervenção no combate a esse gigante. Quando você questiona, você ativa áreas do cérebro responsável pela racionalização. Isso vai treinar a sua mente para agir de forma racional ou para racionalizar a leitura de qualquer situação que você viver. Em seguida, você precisa anotar também que conquistas você terá quando você superar esse medo. Nesse momento, é preciso ser o mais específico possível. Você precisa aqui detalhar que experiências da vida você vai começar a viver quando esse medo for uma coisa do passado. Essa percepção da vitória vai alimentar sua mente e vai ajudar você a se manter focado em cada fase da batalha. Lembre-se que o medo é apenas uma crença, mas a vida de fato começa onde o medo termina. Segundo passo, coragem. A coragem é um diferencial na vida dos grandes realizadores. Coragem não é ausência de medo, coragem é o enfrentamento do medo. Coragem é a reação ao medo. Coragem é a ação mesmo em detrimento do medo. Coragem é fazer o que você tem medo de fazer.
Em outras palavras, faça o que você teme que o medo morre. A coragem, ela precisa ser treinada, ela é aprendida, ela precisa ser desenvolvida. Porque a qualidade da sua vida física, emocional, financeira, ela se expande à medida que a sua coragem avança. A coragem, ela fecha a porta para a frustração. O medo quer ver você frustrado, o medo não quer que você avance. Mas você diz, mas e se eu tentar e não conseguir? Ora, é melhor você ter tentado e não ter conseguido do que a frustração de nunca ter tentado. Afinal de contas, é na ação que nós encontramos o aprendizado, é na ação que a gente encontra o crescimento. Portanto, diante dos pavores, só temos duas alternativas, lutar ou fugir. Ou você se esconde num quarto dominado pela ansiedade que o medo provoca, ou levanta a cabeça, bata no peito e diga, eu sou de guerra e vá para cima. Ou seja, aqui você precisa tomar uma decisão. Você vai se acovardar ou você vai lutar? Porque se você for lutar, pode ter certeza, você vai vencer. Mas atenção, vença primeiro os gigantes menores, os medos menores. Vai se expondo ao medo em pequenas doses, mas com frequência. Assim você vai se acostumando com as vitórias e a sua mente vai se expandindo à medida que as pequenas conquistas vão surgindo. Aí quando vierem as primeiras conquistas, que tal você se aplaudir, dar os parabéns para você mesmo, comemorar cada momento que você conseguir se expor. Isso vai desenvolver suas habilidades, vai desenvolver sua autoestima. Isso vai servir como alimento para a sua coragem. E quanto mais você alimenta a coragem, menos você alimenta o medo. A coragem cresce enquanto o medo reduz. Terceiro passo, confiança. Bem, eu estou usando o termo confiança, mas você também poderia usar o termo fé. Afinal de contas, nós nos movemos pela fé. Em outras palavras, não se vence o medo com apelos à coragem. Se vence o medo apontando para uma realidade superior. Assim como uma criança, você já observou como ela é capaz de se lançar no espaço de uma certa altura em direção aos braços do pai, simplesmente porque ela está vendo os braços do pai pronto para ampará-la? O que é isso? Isso é fé. Por que ela faz isso? Porque ela confia. A fé é a base de tudo. Assim como essa criança, nós também devemos nos mover em fé. Nós temos um pai e assim como essa criança, nós também podemos confiar. Afinal de contas, ele mesmo, o nosso pai, nos disse, não tenha medo, eu estou com vocês. Para encerrar esse vídeo, eu quero fazer um desafio para você. Vá aqui nos comentários do vídeo e deixe em uma frase aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração durante essa ministração. Uma frase só. Compartilhe. Quero poder responder você. Grande abraço.